Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a holding patrimonial. Quem está aqui comigo é o Pablo, meu sócio, meu amigo. A gente divide uma longa estrada aí na Bicalho. Temos um vasto histórico de trabalhos ligados a questões patrimoniais. Para quem não conhece, o Pablo é um advogado com uma experiência muito grande na área empresarial e principalmente na questão de riscos trabalhistas, que no Brasil é algo que preocupa muito o empresário e, na verdade, todos os players do mundo dos negócios, tendo em vista que nós somos um país com um volume muito grande de demandas trabalhistas e que, naturalmente, criam riscos em razão das suas existências. Não digo se a lei é boa ou ruim, acho que o propósito não é falar sobre isso hoje, podemos falar em uma outra oportunidade, até porque o Pablo, como um advogado experiente na defesa de empresas e muitas vezes na propositura de ações de alto valor, ele advoga para vários atletas e executivos, então ele conhece muito bem o meandro. Então, queria fazer essa breve apresentação do Pablo, acho que muitos que nos acompanham conhecem, né? O Pablo como sócio da Bicalho, mas alguém que me segue especificamente podia não conhecer e queria introduzir. Então, muito bom estar batendo essa bola contigo, Pablo. E daqui a alguns dias estou no escritório para a gente tomar o nosso cafezinho. Pode vir, vai ter bastante cafezinho e pão de queijo te esperando, cara. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse assunto. A gente já vem de tantos anos fazendo esse tipo de trabalho e o que eu vejo muito, sabe, Vinícius, a minha percepção é que a maioria dos empresários, né, investidores, eles ainda não estão muito familiarizados com isso, né? A gente aí recebe uma carga enorme de clientes que ainda não têm, né, as suas holdings patrimoniais constituídas e isso traz algum trabalho, né? Assim, algumas preocupações, até porque a atividade empresarial no Brasil, como você mesmo falou no começo, ela traz aí bastante riscos para os empresários, certo? Sim, e muito interessante, Pablo, porque a holding patrimonial, né, ela é a base do que muitas vezes é chamado nos Estados Unidos de planejamento pré-imigratório, que é a organização do patrimônio buscando o melhor tratamento tributário dentro do que a lei permite e, ainda assim, planejando a sucessão. Então, até compartilhando, ontem eu tive uma reunião de um cliente que busca fazer a sua organização patrimonial e um caso muito interessante porque a matriarca da família, ela perdeu o marido em razão da Covid, mora no Brasil e tem 2 filhos. Um que mora na América do Norte, na verdade mora no Canadá, e o outro mora na Europa. Então, eles estão buscando essa organização. E uma pergunta deles me chamou a atenção e eu acho muito legal que a gente fale aqui. Patrimônio precisa ser um patrimônio muito grande para que a gente faça uma holding patrimonial, e eu, até antecipando um pouquinho, expliquei que a holding ela tem 3 pilares, né? O primeiro, a proteção, porque você segrega o patrimônio e tira ele de uma exposição de risco. O segundo, a questão do planejamento sucessório, quando você tem um evento, morte, isso já está organizado, evita despesas e perda de liquidez do patrimônio. E, por fim, a busca de um melhor tratamento tributário dentro do que a lei permite, sem nenhum jeitinho, um atalho, buscando apenas a melhor opção legal. Então, é bem interessante que você fale se somente pessoas muito ricas, muito abastadas, devem constituir uma holding patrimonial, ou se isso está acessível para a maioria das pessoas que já têm uma trajetória profissional. Isso, pergunta sensacional. Muitos clientes têm esse tipo de dúvida, é muito recorrente. Né? Quando a gente fala em holding patrimonial, geralmente as pessoas pensam, né, e já vem à cabeça que é uma família muito abastada, né, com muito patrimônio, mas não necessariamente a pessoa tem que ter um patrimônio, né, um vasto patrimônio para fazer uma holding patrimonial. Muito pelo contrário, né? Isso não tem a menor importância na constituição da holding. A gente pode começar com um imóvel, por exemplo. Né? Então, assim, se a pessoa já tiver, né, essa intenção de acumular o patrimônio, assim que ela começar com esse processo, né, Vinícius, a gente já pode fazer a constituição da holding. É até interessante, quando a gente for falar da parte tributária, até as recentes decisões, né, do STF, ela
demonstra justamente que quanto antes a holding for constituída, melhor, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Perfeito. Olha só, vamos falar de cada um dos pilares, eu acho que isso é importante, né? Primeiro pilar, o pilar da proteção. Quando as pessoas falam, estou fazendo a holding para proteger. É muito importante que a gente frise que você segregar o seu patrimônio em uma estrutura, isso não é uma prática ilegal, né? O que é ilegal é você fraudar credores, fraudar uma execução, ou seja, dilapidar o patrimônio já devendo a alguém. Agora, quando você está numa situação saudável, nada impede que você organize o seu patrimônio para que os novos negócios, esse patrimônio não seja exposto a risco, porque a pessoa que contratar com você, ela sabe exatamente o que está segregado em uma estrutura e o que está naturalmente no seu nome, pessoa física, ou seja, o que está no seu nome é que está assumindo as obrigações que você está contraindo. Então, seria legal você falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Vinícius. Olha só, a hold, né, quando a gente faz o trabalho da constituição da hold patrimonial para o cliente, a ideia não é esconder o patrimônio, né? Como você falou muito bem, a ideia é organizar o patrimônio, né? Fazer com que aquilo tenha uma linearidade, né? Uma ordem cronológica, lógica do patrimônio que a pessoa adquiriu ou que está adquirindo aí no decorrer da sua caminhada. Acho que o ponto mais importante é que a hold ela tem que ser constituída quando está tudo bem, na verdade, quando os negócios vão bem, né? Quando você não tem nenhuma execução, quando você está tranquilo. Por quê? Porque a hold, para ela ter uma eficácia e uma proteção que não tenha ameaças, né? Ela precisa ser feita neste momento, né? Só que esse momento é um momento de relaxamento, geralmente, dos empresários, e eles não se preocupam com isso, né? Geralmente, o empresário está preocupado em fazer a hold quando ele está vendo que alguma coisa pode acontecer, né? E a gente tem que ter um cuidado enorme que esse ponto ele pode ser que tenha passado. Então, é importante que a hold seja constituída sim, quando está tudo tranquilo, né? Então, assim, essa preocupação da hold e de organizar o patrimônio, ela deve ter sido feita o quanto antes, né? Para que essa proteção seja realmente, de fato, robusta. Sim. Olha só, isso que você está falando é fundamental, porque, infelizmente, muitos empresários, quando começam a preocupar com isso, eles já estão no olho do furacão, tecnicamente é tarde, né? Exatamente. Então, assim, o ponto-chave da hold, do sucesso da hold, é o time, o momento que você opta por fazer essa segregação do patrimônio. E isso vai muito de encontro, né, com um princípio, que é um valor da Bicalho. Eu lembro quando a gente, 20 anos atrás, né, início do ano que vem, a gente faz 20 anos de operação, e eu lembro quando a gente estava montando as primeiras estratégias do escritório, em uma reunião a gente definiu, né, que nós queríamos que a Bicalho usasse o direito como uma ferramenta de gestão e não como uma ferramenta de solução de conflitos, né? E essa questão da hold, eu brinco que a estruturação de holds é uma das meninas dos nossos olhos, porque é um trabalho que, quando feito no tempo correto, da forma correta, e é isso que a gente prega exaustivamente aos nossos clientes, ele é um trabalho que ele tem um sucesso. Então, esse time ele é fundamental. E aí é muito importante a mudança de mindset, né, do empresário, do profissional liberal, a pessoa que vai trabalhando e construindo patrimônio, porque construir um patrimônio é muito difícil. Agora, perder, basta uma decisão equivocada. Perfeito. Então, o momento da tomada de decisão, como você colocou, é fundamental. Esse é o artigo número 1, vamos dizer, do estatuto que você deve seguir para ter uma holding segura, né? Faça tudo no momento correto. Isso que garante o sucesso da sua operação. Muito bom. E olha só, Vinícius, só fazendo um paralelo, né? Você está aí em Orlando, a gente sabe que nos Estados Unidos esse tipo de estruturação é muito mais comum, né, do que aqui no Brasil, né? Você vê que acho que poucas pessoas, né, nos Estados Unidos têm os imóveis, né, em nome de pessoa física, né, Vinícius?
Sim. Então, assim, essa realmente tem que ser uma mudança, né, de mentalidade, né, de mindset, como você disse, aqui do brasileiro. Né? A estruturação da holding no momento correto, ela vai levar a uma proteção e a um sucesso patrimonial da família que vai ser aproveitado pelas gerações futuras. Né? Isso é muito legal, né? Que acabou que não é nenhum ponto que a gente fala, mas normalmente eu falo nas reuniões que a holding, além desses pontos, a proteção patrimonial, o planejamento sucessório, a organização tributária, ela tem um trabalho de educação financeira, porque ontem essa matriarca ainda falou, olha, meus filhos depois podem reproduzir isso para os meus netos, e normalmente, quando há o evento morte, é isso que acontece, né? A gente vê todo dia no escritório, porque os filhos, ao receber o patrimônio, eles percebem o zelo e a organização que o pai teve no trato das suas coisas, e eles querem oferecer depois essa facilidade aos filhos deles, que são os netos de quem normalmente fez a holding. É um negócio que vai se sucedendo geração por geração. Isso é bem legal, né? Assim, isso é tão legal, tão interessante, que você vê que os principais conglomerados brasileiros, eles são grandes holdings, né? De patriarcas que fundaram as grandes corporações, as grandes empresas, e hoje já estão nos netos, bisnetos, e o patrimônio foi aí florescendo cada vez mais, né? Através de uma estruturação correta, né? Jurídica, no tempo correto. Assim, é importantíssimo isso. Eu acho que cada vez mais o brasileiro está percebendo a importância disso. E eu acho que é um instituto que assim, veio realmente para ficar e vai ser consolidado como como guardar e proteger o patrimônio para a geração que você está e para as gerações seguintes. A gente tem vários casos aqui, né, Vinícius, de holdings que já estão indo aí para a segunda geração, e a segunda geração já está se estruturando, preparando para uma terceira geração, que são os netos. E esse trabalho é um trabalho muito interessante, que você vê aí que as pessoas realmente vão se organizando cada vez mais para proteger aquilo que foi conquistado, né, às vezes pelo avô, pelo pai, e que aquele patrimônio continue dando bons frutos. Sim. Pablo, vamos falar agora da parte de planejamento sucessório. O planejamento sucessório é uma parte importantíssima, porque várias vezes nós nos confrontamos com situações que o inventário fica anos na justiça, tem uma alíquota de ITCD muitas vezes significativa, discussão entre os herdeiros, enfim. Então, sobre essa parte de planejamento sucessório, quais pontos que você acha que são relevantes para o cliente saber, né, na hora dele tomar a decisão de constituir ou não uma holding? Vinícius, olha só, a gente começa a falar de planejamento sucessório, né, com o cliente, a gente percebe que é um terreno um pouco espinhoso, né? Ninguém quer falar, né, da própria falta, né? Mas é importante, né? O evento morte, ele está presente no dia a dia, né? A pandemia aflorou, infelizmente, muito isso, mas a principal pergunta que os clientes fazem quando a gente começa a tratar do planejamento sucessório é a seguinte: eu ainda vou conseguir ter a gestão desse patrimônio? Se eu precisar de vender alguma coisa, eu vou conseguir? Vou ter algum problema? Alguma coisa vai me impedir de fazer isso? Né? O que acontece, Vinícius? Na estruturação da holding, e quando a gente começa a fazer esse trabalho do planejamento sucessório, a gente consegue fazer com que o patriarca, né, quem conquistou o patrimônio, tenha aí plenos poderes de gestão desse patrimônio. Né? Então, numa eventual necessidade, ele pode vender o imóvel, né, que tiver constituído na holding sem o menor problema. Né? Ele vai continuar tendo a gestão daquilo até o final da vida dele. Eu acho que manter o controle, né? Isso que é importante. Exato, manter o controle do patrimônio, né? Apesar de já ter estruturado isso para a próxima geração, para a geração seguinte, ele consegue manter o controle de tudo para fazer o que ele bem entender, né? E outra coisa interessante, Vinícius, a gente vê muito também aqui no escritório que tem né, a segunda geração, às vezes, elas também têm problemas, né? Elas podem ter problemas.
E essa sucessão, esse planejamento, a gente consegue também blindar ali de vários problemas que podem ocorrer na vida ali da segunda geração. E isso eu acho super interessante, porque isso dá um alívio, né, para o patriarca, né, de que aquele patrimônio que ele lutou tanto para conseguir, ele vai conseguir proteger mais uma geração e que aquela geração não vai ficar desamparada. Né? Sim. E é interessante que esse controle, muitas vezes, ele é maior do que se tivesse o nome da própria pessoa física, né? Porque, em tese, as pessoas casadas têm a questão da meação, né? Então, você pode colocar uma reversão de benefícios entre os cônjuges, então acaba que o controle, inclusive, é maior. E, além disso, né, a gente também fala muito, a holding não existe uma receita de bolo, porque a gente tem que avaliar os riscos e particularidades de cada família. Então, a estrutura de holding pode ser conjugada com outras estratégias, como um testamento, enfim, coisas do gênero. Né? Uma ata entre os cotistas. Exatamente, tem uma série de estratégias que podem ser lançadas. Agora, vamos para o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto que vem sendo a bola da vez das discussões jurídicas, que é a questão tributária. Eu tenho por hábito falar o seguinte, que a holding ela traz alguns ganhos tributários, mas que não são os ganhos tributários os motivadores por si da constituição de uma holding. Eu não acho razoável que a gente constitui uma holding só por ganho tributário, porque ele oferece, em algumas situações, um tratamento melhor, porque vai tratar como pessoa jurídica, ao invés de pessoa física, mas eu acho que não são ganhos que, por si, justificariam a Constituição. Então, ele é uma parte, nós temos a questão do planejamento sucessório e temos a questão da proteção. Eu acho que o conjunto da obra é o grande motivador. A gente teve, durante muito tempo, a possibilidade de você fazer a incorporação do patrimônio que está no seu nome pessoa física a uma pessoa jurídica no seu nome, sem a incidência de ITBI. E hoje a gente vê uma série de limitações, cada município tratando de uma maneira, em que pese a legislação que trate da não incidência seja federal, né, e o STF criando alguns embaraços. Então, o que você pensa disso? E isso é, hoje, um obstáculo para a constituição da holding ou uma motivação para que você constitua o quanto antes e o patrimônio já passe a ser adquirido na holding ao invés de incorporado depois de um tempo? O que você pensa de tudo isso? Vinícius, olha só, cara, essa pergunta é sensacional. Vamos lá. Se a gente fosse pegar uma escala, né, das 3 vantagens principais da holding, né, proteção, planejamento, ganho tributário, a gente colocaria aí o ganho tributário por último, né, terceiro nível. É importante, claro, muitos clientes chegam aqui e falam, cara, eu preciso constituir uma holding porque eu preciso pagar menos imposto na minha vida. Mas olha só, o ganho tributário ele é importante, a holding vai dar algum ganho tributário para o cliente, né? Mas ele não é o mais importante. Recentemente, Vinícius, saiu uma decisão do STF e os municípios fizeram a seguinte interpretação. Quando você incorpora um imóvel na holding, né, existe uma lei federal que fala que estaria isento do pagamento de ITBI. Essa decisão e a interpretação dos municípios foi de que, quando você incorporar o imóvel na holding, você estará isento do pagamento de ITBI sobre o valor da incorporação. Mas, se tiver uma diferença do valor que foi adquirido o patrimônio para o valor atual, né, da avaliação do imóvel, sobre esse valor seria feito o pagamento de ITBI, que gerou um ônus, né, para quem deixou para fazer essa organização patrimonial tardiamente. Como a gente começou falando, né, a holding ela pode ser constituída a qualquer tempo. E nós, na Bicalho, sempre falamos que quanto antes você constitui a holding para começar a guardar o seu patrimônio, melhor. E essa decisão só veio por justificar ainda mais isso. Né? Por quê? Porque você constituindo a sua holding de imediato, quando você for começar a guardar patrimônio nela, você vai pagar impostos uma vez.
né? Quando você compra um imóvel, você paga obrigatoriamente TBI, registro, escritura, né? Se você comprar em nome da holding, você vai pagar ITBI, registro, escritura. Você não vai pagar nada mais além disso, né? Você não vai ter que ter essa preocupação. Então, essa decisão, na verdade, ela só veio para corroborar com tudo aquilo que a gente já vem falando com os nossos clientes há muitos anos, não é verdade? Sim, com certeza. Existem, além do que a gente falou aqui, uma série de dúvidas, se a hold deve ser SA ou limitada, dos dois formatos, é possível, a gente tem que entender a Sim. realidade, cada um. Acho que não faz muito sentido a gente entrar nessas particularidades, porque, como eu disse, não existe uma receita de bolo, tem que se identificar a necessidade real do cliente, né? Perfeito. Na verdade, a gente tem que ver também qual a estratégia do cliente, Sim. né? Então, assim, dependendo da estratégia do cliente, a gente tem um caminho, dependendo de outra estratégia, nós temos outro caminho, né? A receita de bolo, para esse caso, não existe mesmo, né? A gente vai ter que identificar as necessidades, ver qual que é a estratégia do cliente, para a gente tomar o melhor caminho naquele caso, certo? Sim. O que eu queria falar é o seguinte: qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, enfim, às vezes tem uma dúvida simples, algo que gostaria de esclarecer, nós da Bicalho estamos à disposição para prestar esses esclarecimentos. A gente tem um corpo especializado tanto na área tributária quanto na área societária e de mitigação de riscos, para conseguir identificar o melhor formato, para que você consiga ter tranquilidade de preservação de tudo que você adquiriu ao longo da sua vida. Quando eu e o Pablo decidimos, né, fazer esse vídeo, fazer até uma inconfidência, eu acho que foi o inconsciente do Pablo falando. O Pablo está na iminência de se tornar pai, e quando a gente vai se tornar pai, a gente passa a ter uma preocupação muito grande com patrimônio, preservação da nossa situação para a criação dos nossos filhos, como que tudo se resolveria na nossa ausência, em que pese isso seja uma preocupação em situações resolvidas há muito tempo, mas essas preocupações afloram. Eu acho que a gente passou um recado bem legal aqui, Pablo, e queria que você deixasse uma mensagem final para que a gente encerre aqui com os nossos clientes e parceiros que nos acompanham. Pessoal, o Vinícius falou, né? Eu vou ser pai em breve, né, a filha está chegando. Realmente, passa um filme na cabeça da gente, né, Vinícius? E a gente começa a pensar em todas as situações, né? Na nossa própria falta, inclusive, né? E, assim, é nesses momentos que a gente vê como que a gente pode melhorar, se organizar, né, para que, se acontecer um evento indesejado desse, a gente já deixar as coisas encaminhadas. A gente já trabalha com isso há muito tempo, né, Vinícius? Eu deixo aqui um abraço, né? Em breve você vai estar aqui para a gente estar tomando nosso café. Quero me colocar à disposição para algum cliente que tem alguma dúvida, algum seguidor. A gente está super aberto. Às vezes, o cliente às vezes tem aquela dúvida que ele acha que é uma dúvida boba, né, Vinícius? Mas que pode fazer toda a diferença. Não é É isso verdade? mesmo. A dúvida boba é a que a gente sabe a resposta, então não é dúvida, né? Exato, não é dúvida. É, Essa é dos tempos de professor, né, Vinícius? Exatamente. Ô, Pablo, queria agradecer, um prazer falar com você, e esse é um assunto que a gente fica muito confortável, né? Porque, ao contrário do ditado que fala em casa de ferreiro, o espeto é de pau, conosco não é, porque são valores e situações jurídicas que nós aplicamos na nossa vida, tanto pessoal quanto nos nossos negócios. A gente usa todas essas estratégias, né? Então, o que a gente recomenda com muito conforto, porque são situações que a gente usa e recomenda há 20 anos aos nossos clientes com enorme sucesso, e felizmente a gente percebe que isso vem ajudando muitas pessoas e muitas famílias em momentos difíceis, de perdas de parentes. A Covid aflorou muito isso, criou situações inesperadas. Então, acho que é um instituto que pode ser muito útil para todo mundo. Pessoal, continue nos seguindo nas redes da Bicalho, nas nossas redes pessoais. A nossa ideia é compartilhar um conteúdo de qualidade e que isso possa trazer algum valor relevante para vocês. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.